Da lista 8. Então a lista 8 é de PA e PG, né? Vamos ver o que diz a questão 1. Uma questão do Enem. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500. E em março, 36 mil. Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Em julho. Janeiro, fevereiro, março. E a gente quer para julho. O que vocês enxergam aí? Enxergam uma progressão? Ou não? Tá? Enxergam? Está aumentando quanto? Daqui para cá aumenta 1.500, daqui para cá também soma 1.500. Então temos uma PA cuja razão é 1.500. Então para abril vai ser 36 mil mais 1.500 e assim por diante, tá? A gente quer julho. Bom, janeiro é o primeiro número, o primeiro termo que nós temos. Então vamos chamar janeiro de A1. A1 é 33 mil, A2 é 34.500 e o terceiro termo dessa PA é 36 mil. Se a gente quer julho, qual o termo da sequência que vai ser? O sétimo, né? Julho é o mês 7, então nós queremos um A7. Como que encontramos o A7? A7 é igual a termo geral da PA. Eu posso usar qualquer termo anterior que eu já conheço, tá? Se eu pego o A1, por exemplo, vai ser A1 mais quantas razões? 7 menos 1. Tem que lembrar sempre de subtrair esses dois índices. 7 menos 1 vezes a razão. Logo, a 7 é igual a 33 mil, que é o primeiro termo, mais 6 vezes a razão, que é 1.500. Seis vezes 1.500 é 9.000? Oi? Eu acho que não. 9.000 mais 33 mil? 42 mil. Portanto, em julho serão vendidas 42 mil passagens. Claro. Bem?
São 9, a mesma lista. Seja B1, B2, B3, B4, uma progressão geométrica de razão 1/3. Razão. Se B1 mais B2 mais B3 mais B4 é igual a 20, então B4 é igual a Qual é o valor do primeiro termo dessa sequência? Sabemos, né? Não tem um valor numérico. Então, vou dizer que o valor do primeiro termo é x. Tá? O segundo termo vai ser o anterior vezes a razão, né? X vezes 3, que é igual a x sobre 3, certo? Na PG, para encontrarmos o próximo termo, nós pegamos o anterior, multiplicamos pela razão. Desse produto aqui, ó, x vezes 1, x. 1 vezes 3. Tá? Então, o segundo termo é o primeiro vezes a razão. O terceiro termo vai ser o anterior, o segundo, vezes a razão. Igual a x sobre 9. E o quarto termo vai ser o anterior vezes a razão. Que é igual a x sobre 27. Ok? Então, se nós encontrarmos o valor do primeiro termo, nós conseguimos o valor do quarto termo que está sendo pedido. Agora a gente vai usar essa informação aqui, que a soma desses quatro termos é igual a 20. Logo, x mais x sobre 3 mais x sobre 9 mais x sobre 27 é igual a soma de frações com denominadores diferentes. Fazemos o MMC, certo? 3, 9, 27, 3, 1, 9 por 3, 3, 27 por 3, 9. Copia 1, 3 dividido por 1, 9 dividido por 3 é 3. Copia 1, 3 dividido por 3 é 1. Logo, o MMC é 3 ao cubo, que é 27. O denominador comum vai ser o 27. E aí nós dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. 27 dividido por 1, 27. 7 vezes x. 27 dividido por 3, 9 vezes x. 27 por 9, x. E 27 por 27, vezes x. Isso é igual a 20. Aqui nós podemos somar, né? 40 aí? 40. 40x é igual a 20. E o 27 que estava dividindo, eu passo multiplicando vezes 27. E é 540. Logo, x é igual a 540 dividido por 40.
Não dá exato? 54 dividido por 4. Né? 13,5. Vamos deixar em fração para ficar mais fácil? Então, x é igual a 540 dividido por 40. Dando por 10, 54 por 4. Simplificando isso por 2, a gente tem 27 sobre 2. Ok? Então, esse é o valor do x. Esse é o valor do x. Quanto que vale o quarto termo que a gente está procurando? B4. B4 é x sobre 27. Então, é 27 sobre 2 sobre 27. Divisão de frações, nós copiamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda, né? É como se tivesse 27 sobre 1. Então, o inverso é 1 sobre 27. 27 dividido por 27 é 1, sobra apenas 1. Logo, esse aqui é o valor do quarto termo. Bem? Da lista 8.1 tem algum? Média, mediana, moda? Uma dúvida? Três? Quatro, posso. Lista 8.1, questão 4. As notas de um professor que participou de um processo seletivo em que a banca avaliadora era composta por 5 membros são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribui 2 notas ao professor, uma relativa a conhecimentos específicos e outra a conhecimentos pedagógicos. E que a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora. Professor, fazer isso mesmo? Matéria média? Então, essa foi aquela aula que eu pedi para vocês assistirem. Eu deixei o link, inclusive está aqui embaixo na lista. E foi uma aula que a gente fez lá no início só por live. Eu falei, assistam essa aula e aí a gente tira as dúvidas da lista, tá? Então nessa lista mesmo, lá embaixo, depois do gabarito, tem o link da aula. Aí vocês assistem lá, tá? Mas aqui eu não cheguei a repetir essa aula. Utilizando o novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor notas atribuídas ao professor. A nova média em relação à média anterior é
Tá, eu acho que o que vai tirar é independente do avaliador, né? Vai ser a maior nota de todas e a menor de todas. Bom, inicialmente a gente tem aí 10 notas, certo? Cada professor deu 2 notas. Então vou colocar as notas que nós temos. 18, 16, 7, 13, 14, 1, 19, 14, 16 e 12. Então, média aritmética, a gente faz o quê? Soma todo mundo e divide pelo número de termos que nós temos. Né? Vai somar os valores e dividir por 10, que é o total de notas que nós temos aqui. Certo? Mas no enunciado ele não tinha falado que ia tirar maior e menor? Só que aí no final ele pede a comparação da primeira média com essa média tirando a maior e a menor. Então nós precisamos calcular as duas. Então essa é a média inicial, vamos dizer assim, primeira média. Então somando nós temos 44, 61, 74, 88, 89, 108, 122, 138, 150. 50 dividido por 10 igual a 15. E aí, pelo novo critério, nós fazemos uma nova média, vou chamar de média final, onde nós tiramos a maior e a menor nota. Maior é 19 e a menor é 1, certo? Então tiramos 20, estamos com 130 sobre 8, e agora nós temos 8 notas, que é igual a 40? aqui em cima dá 140? Pode ser. Mas se você não dá errado? Dá errado. Deu 140. Tá, então aqui é 140. Vamos arrumar. R$ 140 sobre 10, que é igual a 14. E aí, para a segunda média, como nós tiramos 20, aqui vai ficar 120 apenas. 20 sobre 8. Isso? Tá. E 120 sobre 8 é 15, né? Não. Certo? Então a primeira média foi igual a 14 e a segunda média, com o novo critério, tirando a maior nota e a maior e a menor nota, foi 15. 14 e 15. Aí ele pergunta o quê? A nova média em relação à anterior. Essa em relação a essa. É 0,25 ponto maior, 1 ponto maior, alternativa B. Tem as demais. Bem? Cuidado na soma aí, para não errarem. Mais alguma questão?
Vamos lá, né, para a matéria. Se tiver mais alguma questão, mandem lá no formulário, tá bom? Hoje nós vamos começar a falar de função. Então, o que é uma função? Função é uma relação entre elementos de dois conjuntos diferentes. Então, primeiro vamos falar o que é uma relação, para a gente entender melhor a função. Então, considerem dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Lá na primeira aula, nós vimos que conjuntos são caixinhas onde guardamos elementos. Então, vamos falar de elementos numéricos. Conjuntos numéricos, por exemplo, com elementos A, B, C. Colocando letras, mas podem ser quaisquer números, tá? Só para representar de forma mais geral. E, F. Então, o que seria uma relação entre esses dois conjuntos? Seria literalmente relacionar dois elementos que estão em conjuntos diferentes. Por exemplo, relacionar o A com o B, o A com o E, fazer essa associação. Então, quando eu tenho o par ordenado A e isso aqui é uma relação entre os conjuntos A e B. Posso relacionar B com G. B e G também é uma relação entre esses conjuntos. Tá? Então, relação é a associação entre dois elementos de conjuntos diferentes. Certo? E função é uma relação um pouquinho mais exigente. Não pode ser qualquer relação. Para ser função, vou colocar a definição aqui. Uma função de x em y é uma relação em que todo elemento de x está relacionado a um único elemento y. Tá? Então nós temos dois conjuntos, conjunto x e conjunto y. Elementos aqui, elementos aqui. Uma função de x em y é uma relação em que todo elemento de x está relacionado a um único elemento de y. Então nós temos duas condições importantes aqui. Olha. Vou ler de novo. Uma função de x em y é uma relação em que todo elemento de x está relacionado a um único elemento. Então tem que satisfazer essas duas condições para que a relação seja uma função. Então, por exemplo, vamos colocar os elementos A, B, F e H.
Eu vou relacionar o A com E, o B com o F, C com o G. Isso aqui é uma função? Não. Então, por quê? Porque eu não tenho o lado X tem que se relacionar. Exatamente. Isso aqui é uma relação, mas não é uma função, porque para ser uma função, todo elemento que está nesse conjunto tem que estar relacionado com alguém daqui. Não pode ficar ninguém sobrando aqui. Ó. O A está relacionado com alguém, o B com alguém, o C com alguém. Beleza. Mas o D não está associado a nenhum elemento do conjunto. Por isso, dessa forma, essa relação não é uma função. Tá? Se tivesse uma flechinha assim, da forma que tá, não tem relação. Não, daquela forma só é uma relação. E agora? Oi? Pronto. Mas daqui, né? Daqui não tem problema. Não. Não pode estar sobrando ninguém aqui. Uma função de x em y é uma relação em que todo elemento de x está relacionado a um único elemento de y. Mesmo que aqui fique sobrando, aqui não tem problema. Aqui não pode, tá? De onde estão saindo as flechinhas não pode sobrar ninguém. E agora? Duas sendo função. A primeira parte, beleza? Todo elemento de x está relacionado com alguém daqui? Beleza. E a segunda parte? Todo elemento daqui está associado a um único elemento do y? O problema está onde? O elemento C. Ele está relacionado com dois elementos diferentes do conjunto y. Tá? Então, por esse motivo, isso aqui não é uma função. Vou fazer aqui embaixo. Tá? Y. É uma função ou não? O que vocês acham? Todo elemento daqui está associado com alguém? Tá. Está associado a um único elemento daqui? O A só com o B, o B só com o F e o C só com o F. Beleza. Então, para ser função, tem que satisfazer essas duas condições. Ok? Muito bem. Vamos pegar novamente dois conjuntos, x e y. Vou colocar números para ficar mais simples. 2, 3,
Vou mudar um pouquinho. Então tem essa relação, 1 relacionado com 2, 2 com 4, 3 com 6. Dessa forma, é uma função. Não? Sim, né? Todo elemento daqui está relacionado com um único elemento daqui. Está sobrando 8, né? Esse conjunto de onde estão saindo as flechinhas, a gente chama de domínio. Domínio é o conjunto X, tá? Quem são os elementos do domínio? O 1, o 2 e o 3. Esse conjunto Y, onde chegam as flechinhas, é chamado de contradomínio. Contradomínio é o conjunto Y que possui os elementos 2, 4, 6 e 8. Eu vou pegar um subconjunto do Y, que é um conjunto formado apenas pelos elementos que estão associados com alguém do X. Está vendo esse 8 que está sobrando? Ele fica de fora desse novo conjunto. Então, esse novo conjunto, que é um subconjunto do Y, ele pega apenas os elementos que estão relacionados com alguém do X. E esse subconjunto é chamado de imagem da função. Imagem. Vou dar um nome, vou chamar de Z. Tá? Então, o conjunto Z é o conjunto que possui os elementos 2, 4. Então, domínio é o conjunto de onde sai a relação. O conjunto que possui os elementos de saída. O contradomínio é o conjunto que possui os elementos de chegada. E a imagem é o subconjunto do contradomínio que tem apenas os elementos relacionados com domínio. Certo? Aqui é um exemplo de um conjunto muito pequeno com apenas alguns elementos. Mas, normalmente, em funções, a gente vai trabalhar com conjuntos dos inteiros ou dos reais. Tá? Vamos pegar conjuntos com infinitos elementos. Uma coisa que é muito comum em vestibular é a seguinte questão. Considere a função R em R. O que significa isso? Domínio para contradomínio. Significa que o domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio também. Tal que a função seja igual a... Agora eu vou dar um exemplo. Igual a 2x sobre 1 menos... A questão é, determine
domínio da função. Bom, está dizendo para mim que sai dos reais e chega nos reais. O conjunto domínio e o contradomínio vai ser um subconjunto reais. Tá? Podem estar lá todos os elementos dos reais, exceto alguns. Exceto quem? Exceto quem infere a condição de existência da função. Existem basicamente duas condições de existência. Se eu tenho uma função com fração, nós sabemos que no denominador não podemos ter o número zero. Não existe divisão por zero. Então o x pode ser qualquer número pertencente aos reais, desde que a divisão seja diferente de zero. Então qual o valor do x que ele não pode assumir? Se o x for zero, eu vou ter 1 menos 0. Vou ter 1 no denominador sem problema. Agora, se o x for 1, eu vou ter 1 menos 1, que é 0. E aí vai dar problema aqui. Então, o x, nesse caso, tem que ser diferente de 0. Então, basicamente, quando nós temos uma função com denominador, eu vou considerar sempre o denominador diferente de 0. É que eu não consigo fazer divisão por 0. Não existe. Não existe nenhuma divisão por 0. Então, para que o denominador seja diferente de 0, nesse caso, o x tem que ser diferente de 1. Essa é a carinha da função, tá? 2x sobre 1 menos x. Eu vou dar um valor para x, por exemplo. Quando x for 2, o resultado da função vai ser 2 vezes 2, 4, dividido por 1 menos 2. Menos 1. Enfim, o x pode ser qualquer número pertencente aos reais. Só tem um caso em que não funciona. É o caso quando a função, quando o denominador é igual a 0. Então, o domínio da função é o conjunto de todos os elementos, de todos os números que fazem a função funcionar. Tá? Então, eu vou excluir do domínio os números que dão problema, por exemplo, 1. Então, para essa função, o domínio vai ser todos os números, exceto o 1. Como que eu posso escrever isso? Posso escrever assim, olha, x pertence aos reais, mas x é diferente de todos os números pertencentes aos reais, exceto o x igual a 1. Então, esse é o domínio da função. Se o x for 0, não tem problema, porque o denominador vai ser 1. Não tem problema. Certo? Não pode esse valor ser 0. Mais um exemplo. Para encontrar o domínio também, eu vou dar a função f de x igual a
raiz quadrada de sobre 5, 4x. Então a gente, na hora de calcular o domínio da função, temos que preocupar com duas coisas: se tem raiz e se tem denominador. Para a raiz, como estamos falando de conjunto dos reais, em uma raiz quadrada, radicando tem que ser sempre positivo. No conjunto dos reais não existe raiz quadrada de um número negativo. Tá? Então o 2x ele tem que ser positivo. Não posso ter um x valendo menos 1, por exemplo. E aí eu vou ter menos 2 dentro da raiz. Não existe raiz de menos 2. Bem? Então aqui nós temos duas coisas para observar. Primeiro, que o 2x tem que ser maior que 0. Maior ou igual a 0, né? E denominador tem que ser diferente de 0. 5 menos 4x ser diferente de 0. E aí é só eu resolver essas duas desigualdades aí para achar quais valores de x que não podem estar no domínio. Se o 2x tem que ser maior ou igual a 0, o x tem que ser o quê? Se o x for igual a 0, sem problema, né? Ter 0 na raiz, sem problema. Se o x for positivo, também não tem problema. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 5 é 10. O problema é quando o x é negativo. Né? 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, como que a gente resolveria se fosse uma igualdade? X igual a 0. A gente passaria esse 2 dividindo, né? 0 por 2 é 0 mesmo. Então, x seria igual a 0. Aqui nós estamos falando de maior ou igual. Então, x tem que ser maior ou igual a 0. Porque se ele for menor que 0, aqui nós teremos um número negativo. E não existe raiz quadrada de número negativo nos reais. Tá? Nessa condição. E a segunda condição é que o denominador seja diferente de 0. Então, 5 menos 4x tem que ser diferente de 0. Logo, menos 4x ser diferente de menos 5. X tem que ser diferente de menos 5 quartos ou quartos. É como se a gente estivesse resolvendo uma equação do primeiro grau. Passa o 5 subtraindo, passa o menos 4 dividindo, menos 5 por menos 4 é igual a 5 sobre 4. Ok? Na verdade fica assim, ó, menos 5 sobre menos 4. Tá? Que é igual a 5 sobre 4. Porque na divisão, menos com menos é mais. Na divisão e na multiplicação. Beleza, então, quem é o domínio da nossa função, daquela função? O domínio é
x pertencente aos reais, qualquer número pertencente aos reais, exceto esse número e esse caso. Então, x pertence aos reais, mas o x tem que ser maior ou igual que zero. E além disso, x tem que ser diferente de Então é isso, calcular o domínio de uma função, o problema vai estar sempre na raiz quadrada e no denominador. A raiz tem que ser maior ou igual a zero e o denominador diferente de zero. Sempre, tá? Se tiver um x aqui dentro, se fosse só um 2 aqui, não teria nenhum problema. Função em x, a função dx, é que o resultado dessa função depende do x. A cada valor que eu colocar para o x, eu vou ter um resultado diferente. Não, depende do enunciado, depende do que a questão está pedindo. Então a gente vai ver alguns casos particulares de função. Tem uma função que ela é relacionada com o polinômio do primeiro grau. Ela é chamada de função do primeiro grau ou de função afim. Tá? É uma função de R em R, ou seja, domínio e contradomínio são subconjuntos reais, e a carinha dessa função é um polinômio do primeiro grau, ax mais b, com a diferente de zero. Aqui tem toda a relação com a equação do primeiro grau que a gente já viu. Por exemplo, quando eu pego f de x igual a 2x mais 5. Essa é uma função do primeiro grau, uma função afim, onde o a vale 2 e o b vale 5. Então, a e b são coeficientes. O a é o coeficiente que multiplica o x e o b é o coeficiente que está sozinho. O coeficiente que multiplica o x nós chamamos de coeficiente angular. E o coeficiente que está sozinho chamamos de coeficiente linear. Então, f de x igual a 2x mais 5, é um exemplo, x igual a menos x. X igual a menos x. O a vale menos 1, o b vale 0. Tá? O a não pode ser 0, mas o b não tem problema. Vamos pegar um exemplo prático.
Normalmente o táxi ele tem uma forma de cobrança que é um valor fixo, chamado de bandeirada, mas mais um valor que depende da distância que você percorre, certo? Então vamos dizer que a bandeirada de um táxi é R$5. E, além disso, é cobrado por quilômetro rodado mais R$3. Certo? Então, quanto que eu vou pagar na corrida? O 5 é certeza, taxa fixa. Mas isso aqui vai depender do quê? Do quanto que eu andar. Se eu andar menos, eu pago menos. Se eu andar mais, eu pago mais. Tá? Então, eu posso relacionar isso como uma função que depende do quê? Depende da distância. Tá? Então, x vai ser a distância percorrida. Certo? Vou pagar a taxa fixa de 5 mais R$3 para cada quilômetro. Se eu andar x quilômetros, vou pagar 3x. Tá? Então, por exemplo, se antes de eu sair do lugar, quanto que está acusando lá no taxímetro? R$5. É 5 mais 3 vezes 0. 0 quilômetros. 6 vezes 0, então eu pago R$5. O que é o f de 1? É substituir o x por 1. Nesse caso, é o preço que eu vou pagar por 1 quilômetro rodado. É a taxa fixa R$5 mais 3 vezes quilômetro. Pagar R$8. Se eu andar 2 quilômetros, quanto que eu vou pagar? R$5 da taxa fixa mais 3 vezes 2. Dá R$11. Bem? Ou seja, o valor final que eu vou pagar depende do x, que é a quantidade de quilômetros que eu vou andar. Então, função afim é toda função com essa carinha aqui. Onde eu tenho um valor fixo, mais um valor que depende de uma variável aí. Por exemplo, eu tenho uma caixa d'água com volume de 1.000 litros. Ela está com vazamento de 50 litros por hora. A cada hora que passa, a caixa d'água tem 50 litros a menos de água. Então, uma função que pode relacionar isso é o quê? O volume inicial que eu tinha menos 50 vezes x. Quem que é o x? Quem que depende o volume? Da hora, do tempo que passa. Então, inicialmente eu tenho 1.000 litros. Passou 1 hora, eu vou ter 1.000 menos 50. Passou 2 horas, 1.000 menos 50 vezes 2. 3 horas, 1.000 menos 50 vezes, assim por diante. Bom? Então essa é a carinha da função afim. E o que mais que é importante que a gente saber de função afim? É o esboço do gráfico. Tá?
gráfico representado por x, y, onde o y vai ser o resultado da função, o f. E como que eu posso esboçar esse gráfico? Bom, eu poderia fazer uma tabelinha com vários valores, né? Quando x vale 5, f de x vale... Aliás, quando x vale 0, f de x vale 5. Quando x vale 1, f de x vale 8. Quando x vale 2, o f de x vale 11. Colocar esses valores aqui, tá, por exemplo, x igual a 0, f de x vale 5. X vale 1, f de x vale 8. Quando x vale 2, o f de x vale 11. Certo? Eu posso colocar infinitos pontos aqui e depois só ligar esses pontos que eu tenho o gráfico curto da função. O gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta, tá? E uma reta ela é definida por 2 pontos. Se eu sei as coordenadas de 2 pontos, eu já consigo traçar essa reta. Em uma função do primeiro grau, os 2 pontos mais fáceis de a gente achar é o ponto em que a reta cruza o eixo y e o ponto em que a reta cruza o eixo x. Se a gente achar só esses 2 pontos, a gente consegue fazer o esboço do gráfico. Tá? Porque o gráfico é uma reta. E para toda reta, se eu conheço 2 pontos, eu consigo traçar ela. 2 pontos conseguem traçar uma reta. Certo? Então vamos achar esses 2 pontos. Vou deixar a função do táxi aqui. O táxi era f de x igual a 5 mais... Quando que eu vou ter esse ponto aqui? Quando esse ponto aqui for 0. Ou seja, quando x for 0. Certo? Então, para a gente encontrar a interseção com o eixo y, basta a gente calcular o f do 0. Ou seja, ponto em que o x é 0. Esse coeficiente aqui, ele é sempre multiplicado pelo x. Então, quando o x for 0, isso aqui vai sumir, certo? Vai sobrar apenas quem? Apenas esse coeficiente, que é o coeficiente b da função. Então, para o eixo y, basta a gente achar o coeficiente b da função. Esse exemplo aqui, o coeficiente A, que multiplica o x, vale 3. O coeficiente B, que é o independente, vale 5. Então, eu já sei que a minha função vai cruzar o eixo y no ponto 5. Okay? Então, para eu saber onde que vai cruzar o eixo y, é só eu olhar para o coeficiente independente da função. Certo? Só olhar para ele que eu já tenho onde que a função vai cruzar o eixo y. E o eixo x? Bom, vai cruzar o eixo x quando a função for igual a 0, certo?
Quando a coordenada y for igual a zero. A coordenada y representa o f de x, representa a função. Então vai cortar o eixo x quando a função f de x for igual a zero. Então é só eu pegar a função toda e igualar a zero que eu tenho o ponto de interseção com o eixo x. É como se eu calculasse a raiz dessa equação aqui. Pego isso e igualo a zero. Certo? Esse eixo ele representa a função, os valores da função. O gráfico vai cortar o eixo x justamente quando o valor para esse eixo estiver aqui no zero. Ou seja, quando o valor da função for zero. Então eu vou pegar a função f de x igualar a zero. Mas quem que é a função? A função é 5 mais 3. Então isso aqui tem que ser igual a zero. Pegar o valor da função e igualar a zero. Isso aqui a gente sabe resolver, né? Lá de equação do primeiro grau. Quanto que vale o x? Menos 5 dividido por... Ok? Então quem que é o menos 5 terços? É esse pontinho aqui, ó. Menos 5 é onde o gráfico vai cortar o eixo x. Então, se eu achei esses dois pontos, o 5 e o menos 5 terços, é só eu ligar esses dois pontos que eu tenho a reta. Eu tenho o gráfico da função. Beleza? Não entendi. Tá. Entendi. É que na verdade a gente está interessado em achar a reta, não os pontos que estão na reta. Certo? Quando estamos falando de gráfico, de esboço do gráfico, queremos saber a posição da reta. Se ela está crescendo, decrescendo, onde que ela corta aqui, onde que ela corta aqui. Aqui nós temos infinitos pontos. E só conhecendo esses dois, nós não conseguimos achar esses demais pontos. Tá? Para achar esses demais pontos, aí nós vamos usar a função. Então, esses dois únicos pontos, eles determinam a reta, que é o objetivo. Tá? Ficou claro, gente? Então, coordenada y, só olhar para o coeficiente b. Onde corta o eixo x, é só igualar a função a zero. Resolver. Bem? E aí, vocês podem ver que a função pode ser crescente ou decrescente. Crescente quando ela está nesse sentido e decrescente quando ela está nesse sentido aqui. Certo? Quando ela é crescente, quando é decrescente. Aí é só olhar para o coeficiente angular. Quando o A for positivo, a função é crescente. Quando o A for negativo, a função é decrescente. Então, se é uma questão que só pergunta se o gráfico é crescente ou decrescente, você não precisa fazer o esboço do gráfico. É só olhar para o coeficiente A. Quem que é o A aqui? O A é igual a 3. Positivo. Portanto, o gráfico é crescente. Ok? Beleza?
para achar esse ponto aqui. X e f de x. Então vamos resumir o que a gente fez. A gente quer o esboço do gráfico, a posição da reta, certo? Para a gente achar a reta, precisamos de 2 pontos. E a forma mais simples de a gente encontrar esses 2 pontos é encontrar o ponto que o gráfico passa pelo eixo y e o ponto em que o gráfico passa pelo eixo. Tá? Para achar esse ponto aqui, esse ponto é justamente quando a coordenada x é igual a 0. A gente tinha f de x igual a 5 mais 3x. Então, esse ponto é quando eu tenho, no lugar do x, eu tenho 0. F de 0 é igual a 5 vezes 3, 5 mais 3 vezes 0. Sobra apenas o 5. Então, para achar esse ponto, basta eu olhar para o coeficiente b, o coeficiente que não depende do x. Quem depende do x vai zerar. Tá? E aí eu quero o ponto em que o gráfico corta o eixo x. Para cortar o eixo x, a coordenada do y tem que ser 0. Enquanto que a coordenada do y é 0? O y representa a função. Então eu preciso que a função seja igual a 0. Mas quem que é a função? A função é isso. 5 mais 3x. Por esse motivo que eu igualo isso a 0. Tá? Bom, se função do primeiro grau está relacionada com o polinômio do primeiro grau, a função do segundo grau está relacionada com o polinômio do segundo grau, que é a função que nós chamamos de função quadrática. Tá? Se vocês verem função do segundo grau ou função quadrática, é a mesma coisa. Ou seja, ela tem que ter essa carinha aqui, um polinômio do segundo grau. Ax² mais bx mais c. E o a tem que ser diferente de 0. Porque se o a for 0, a gente volta na função do primeiro grau. Bom? A função quadrática está relacionada com o polinômio com a equação do segundo grau. Que a gente precisa saber de função do segundo grau. Por exemplo, f de x igual a... Vou pegar aqui o delta da bonitinho. x² menos 4x mais 3. O coeficiente A é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado. O coeficiente B é o coeficiente que multiplica o x. E o coeficiente C é o coeficiente dependente. Certo? E a partir daqui eu posso calcular o valor da função para qualquer valor de x. Posso calcular f de 0, vou ter um resultado, f de 1, tem outro resultado, f de 2, assim por diante. Tá? E aí, com vários resultados para o x e para a função, eu posso criar uma tabela e esboçar o gráfico. Só que seria uma forma muito trabalhosa da gente fazer isso. Né? Na verdade, a gente faz isso durante várias semanas lá no ensino médio. Mas para esboçar o gráfico, a gente não precisa de tudo isso.
A gente precisa de 3 passos apenas para esboçar o gráfico de uma função quadrática. Primeiro que o gráfico vai ser uma parábola, tá? Uma parábola. Função afim, reta. Função quadrática, parábola. Parábola é um negócio assim, ó. Assim ou assim. Então a gente precisa saber 3 coisas. Primeira coisa, se essa boca está para baixo ou se ela está para cima. Nós chamamos de concavidade da parábola. Concavidade para baixo, concavidade para cima. Precisamos saber quais pontos em que a parábola corta o eixo x e o eixo y. E precisamos saber as coordenadas desse vértice aqui. O que é o vértice de uma parábola? É o ponto mais alto ou o ponto mais baixo que ela atinge. E pelo vértice, nós podemos colocar um eixo vertical. Esse eixo é equidistante dos 2 lados da parábola. O que significa isso? Se eu faço uma retinha aqui, a distância desse ponto até o eixo é igual à distância desse ponto até o eixo, tá? Ou aqui embaixo, a distância desse ponto até o eixo é igual à distância desse ponto até o eixo. Então a parábola é como se ela fosse espelhada. A parábola é um elemento simétrico, tá? Em relação a esse eixo que passa pelo vértice. Então é isso que precisamos saber. Concavidade, os pontos em que ela toca, eixo x e eixo y, por último os vértices dessa parábola, tá? Vamos começando. Na próxima aula a gente continua. Vou listar os passos aqui. Primeiro passo é concavidade parábola. Passo pontos de intersecção, com os eixos x e y. E terceiro passo, isso. Terceiro passo, encontrar as coordenadas do vértice da parábola. Certo? Com esses passos a gente tem o esboço da função, o esboço do gráfico. O primeiro é muito simples. O primeiro depende apenas do coeficiente A. Se o coeficiente A for positivo, concavidade para cima. Se o coeficiente A for negativo, concavidade para baixo. Para vocês não se esquecerem, vamos fazer aqui 2 carinhas. A maior que 0, concavidade para cima. Quando coisas positivas acontecem, a gente fica para cima. Quando coisas negativas acontecem, a gente fica para baixo.
A positiva com cavidade para cima, a negativa com cavidade para baixo. Ok? Esse é o primeiro passo. Segundo passo. É semelhante com o que a gente fez para a função afim. Então o gráfico vai cortar olha lá. O gráfico vai cortar o eixo Y quando a coordenada do x for 0, certo? A coordenada do x for igual a 0. Ou seja, nós teremos o f de 0. F de 0 é igual a vezes, no lugar do x eu coloco 0. A vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. Isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0. Vou ficar apenas com o coeficiente c. Então, para eu achar a interseção com o eixo y, basta eu olhar para quem? Para o coeficiente c da nossa função. E quando vai cortar o eixo x? Percebam que vai cortar o eixo x em 2 pontos. É quando a coordenada y for 0. O que significa a coordenada y ser 0? Y é o f de x. Significa que eu vou ter f de x igual a 0. Mas quem que é f de x? É a nossa função, que é um polinômio do segundo grau. Então é só igualar esse polinômio a 0, que nós vamos ter uma equação do segundo grau. E a equação do segundo grau tem 2 raízes. São exatamente esses 2 pontos. Tá? Na próxima aula a gente faz com mais calma, fazemos exemplos, tá? E a gente finaliza esses passos aí. Tá bom? Coloco a lista para vocês e a gente tira as dúvidas na próxima aula. Show, gente! Tchau, tchau!